Clima e vegetação. Essa parte é bem interessante porque a gente vai comparar quais são as diferenças entre o clima e a vegetação da África e da América, tá? Ó, conforme a gente vem aprendendo, né, os elementos naturais que participam da composição dos espaços geográficos, como relevo, hidrografia, clima e vegetação, interagem entre si. Ou seja, todos esses elementos naturais que eu acabei de citar, eles estão em constante relação. Eles não vivem isolados um do outro, tá? Ó, o resultado dessas interações entre clima, vegetação, relevo, né, a gente denomina como domínios morfoclimáticos, os quais exercem influência sobre a distribuição da população humana. Ou seja, tem lugares em determinados climas, em determinados domínios morfoclimáticos, que tu vais encontrar mais gente morando do que em outros. Por exemplo, num local aqui no México, que é um local que tem um clima mais ameno, tem muita gente morando aqui do que no norte do Canadá, por exemplo, que é uma região extremamente fria, né? E o frio faz com que as pessoas não queiram morar ali, porque não tem água disponível, né? A água está toda congelada, não tem como você criar, plantar, cultivar, né, e se alimentar como a água em estado sólido. Então, os domínios morfoclimáticos, eles influenciam muito a distribuição da população pelo globo, né? E também interferem na dinâmica natural. Ó, a América se estende desde as proximidades do Polo Norte. A América, o continente americano é o maior continente em extensão latitudinal, né? Ele vai desde praticamente o Polo Norte até 60 graus sul, praticamente até o Polo Sul também, né? Então a gente tem, como a gente atravessa o globo de norte a sul, aqui na América nós temos muito mais tipos climáticos do que na África, né? Porque a África é um continente que ele não vai do norte ao sul, ele está praticamente concentrado na zona intertropical do planeta. Bem aqui a linha do Equador, né? E bem aqui são os trópicos, então a África está praticamente dentro do trópico. Então a América tem muito mais tipos de clima do que a África, tá? E a África ela é muito mais quente. Por quê? Porque a África está concentrada bem na parte mais quente, na zona térmica mais quente do planeta, que é próximo à linha do Equador, né? Como o continente africano está bem dentro das linhas quentes do planeta, né? Então, na zona tropical, isso faz com que o continente africano seja muito mais quente do que a América, tá bom? Clima e vegetação da América. Ó, os vários domínios morfoclimáticos do continente americano são extremamente complexos e variados. Sim, na América, como a gente vai de Polo Norte a Polo Sul praticamente, a gente passa por todas as zonas térmicas do planeta. A gente passa pela zona polar, pela zona tropical, intertropical, equatorial, né? Então a gente atravessa várias zonas térmicas. Cada zona térmica dessa possui alguns tipos de clima determinado. Então nós temos vários tipos de clima na América, tá? Ó, a gente abrange desde florestas temperadas, cuja folhagem se apresenta extremamente colorida em certas épocas do ano, até a vegetação rasteira como a tundra, que é aquela vegetação bem, parece um campozinho de futebol, né? Com um pouquinho de poças de água e tudo mais, com tons mais monótonos, meio marronzado, né? Que são a paisagem do Canadá, beleza? Ó, nós temos também o deserto do Atacama, que é o mais árido, o mais seco do planeta, no Chile e Peru, e pelas selvas úmidas e biodiversas da América do Sul e Central, no caso aqui é a nossa floresta amazônica, né? Olha só, aqui são as nossas zonas climáticas, nossos tipos de clima, e aqui nessa outra imagem nós temos o nosso tipo de vegetação. Gente, clima e vegetação são lado a lado, eles não existem de forma isolada. Se você entender que tipo de clima tem em determinado local, você vai conseguir relacionar que tipo de vegetação vai ter nesse mesmo local. Por exemplo, vamos aqui na América do Sul, ó. Esse tipo de clima é um clima equatorial, porque ele está localizado na linha do Equador, tá? Como ele está localizado na linha do Equador, é um clima quente, né? E é úmido, porque nós temos o rio Amazonas aqui, né? Nós temos muitos rios. Então, que tipo de vegetação a gente vai ter aqui nessa mesma região? Nós vamos ter uma floresta equatorial e tropical, de clima quente e úmido, tá? Quente porque é na linha do Equador e úmido porque tem muita disponibilidade de água, chove muito na Amazônia, tá? Mais um exemplo, aqui, o clima frio, né? O clima frio, no caso aqui o clima polar, esse aqui mais rosinha, né? O clima polar,
é esse que se localiza aqui no Polo Norte. Que tipo de vegetação tem num local de clima muito frio? Né? Uma vegetação de baixo porte, uma vegetação pequena, porque o que faz uma vegetação crescer é exatamente você ter disponibilidade de água líquida, doce e uma temperatura amena, não muito fria, também não muito quente, né? Então, se você tem uma quantidade equilibrada de luz solar e de água, a vegetação ela cresce. Mas aqui no caso do Polo Norte, a quantidade de água doce disponível é muito baixa, porque a água está congelada, lá é muito frio, né? Então, como não tem água e a ausência do sol é muito grande, porque lá é muito frio, que tipo de vegetação a gente vai ter aqui? Uma vegetação muito pequena, né? E vamos ter, ó, um deserto gelado, no caso, porque no extremo norte do planeta ou no extremo sul, nós temos desertos gelados, que é como se fosse um deserto, só que ele é totalmente coberto de neve, né? Mas aqui embaixo, onde o clima começa a ficar um pouco menos frio demais, menos congelante, nós temos uma pequena quantidade de água disponível, que é quando chega o verão, aquelas calotas de gelo derretem e elas acabam umedecendo o solo e uma pequena vegetação cresce. Não é uma vegetação muito grande, porque o clima lá ainda é muito frio. Que tipo de clima é esse aqui então? É a tundra, tá? Para a gente conhecer os tipos de vegetação, gente, vocês precisam muito relembrar, porque é um tipo de assunto que a gente vem vendo desde o 6º ano, 7º ano, 8º ano. Vocês precisam sair do ensino fundamental conhecendo os tipos de clima, né? E conhecendo como eles se comportam. Porque da feita que você conhecer os tipos de clima que acontecem, né? As suas características e os seus tipos de vegetação vai te ajudar muito na tua vida acadêmica, na tua vida profissional. Se um dia tu for querer viajar para algum local, tu vai conseguir sozinho, através dos teus conhecimentos, descobrir que tipo de clima tem naquela região, tá? Então, olha só, praticamente cada tipo de clima que tem aqui tem um tipo de vegetação correspondente, porque independentemente do tipo de clima que acontece numa região, ela sempre vai ter uma vegetação específica, tá? Ó, os domínios polares e frios. A gente vai ver aqui alguns tipos de vegetação, tá? Os domínios polares são aqueles que são constantemente temperaturas abaixo de zero, o tempo todo, o ano inteiro, tá? O clima frio ele já é um pouco diferente. O clima frio é aquela época do ano que a temperatura cai. Aí fica frio naquele período, mas depois muda. Então há uma diferença de clima polar e para clima frio, tá? Ó, o clima polar, a predominância dele é o que? Temperaturas negativas ao longo do ano, com ocorrência frequente de neve, neva o tempo todo, formam-se geleiras, né? Não tem luminosidade do sol por algumas semanas ou até por meses. É a questão do sol da meia-noite. Lembra que a gente viu no 6º ano, né, que nós temos um fenômeno que acontece no nosso planeta. Como o nosso planeta ele tem uma inclinação, né, tem épocas do ano que o sol bate durante meses, semanas, direto, sem se pôr no Polo Norte, e no outro polo do planeta, como a Terra é inclinada, o sol não chega nessa região. Então fica sem luz solar durante muitos dias, né, várias semanas. Então isso faz com que o clima lá seja muito frio, porque a luz do sol não chega em algumas épocas nessa região, tá? O tipo de vegetação específica desse tipo de domínio são as coníferas. As coníferas, gente, muita gente tem, por incrível que pareça, as pessoas confundem muito, mas é um tipo de vegetação muito fácil de tu identificar. Ó, tá vendo esse triângulozinho que eu coloquei aqui? As coníferas, essas árvores, elas só dão em lugares de clima frio, tá? Ah, mas tem uma na rua da casa da minha avó. São exceções, algumas plantas elas conseguem se adaptar. Mas a grande maioria da vegetação conífera, que tem formato de cone, tá? Ela se dá em região de clima frio, tá? Ela também é chamada de floresta boreal, né? E essa floresta boreal, nos países que ela tem, principalmente no Canadá, né? Ela sofre muito com desmatamento. Por quê? Porque é através dessas árvores que as pessoas extraem, ó, a celulose para fabricar papel, né? Ou também transportar troncos de madeira, né, para fabricação de móveis, enfim. Então, é um tipo de floresta muito devastada. E lá no Canadá, eles sofrem demais com o desmatamento dessas florestas de coníferas, tá? Ó, essas condições extremas do clima frio e glacial também são percebidas nas maiores altitudes e nas elevadas encostas dos Andes e das Rochosas, tá? Ou seja, em lugares que o clima é equatorial, é quente, mas a altitude é elevada, tu vais encontrar algum tipo dessas vegetações, tá? Domínios temperados e subtropicais.
Esses domínios temperados, subtropicais, a gente encontra nas latitudes médias do planeta, tá? O clima temperado, o domínio temperado, ele tem uma característica única, porque ele possui, os países que têm esse tipo de domínio, eles têm as 4 estações bem definidas: primavera, verão, outono e inverno, tá? Por exemplo, nos Estados Unidos, no Canadá, né? Algumas partes da América do Sul a gente também encontra o clima temperado, como no Uruguai, trechos da Argentina, Chile e no sul do Brasil. O sul do Brasil ele tem praticamente essas 4 estações bem definidas, porque a parte sul do nosso país ela está localizada abaixo do Trópico de Capricórnio, né? Então já é um outro tipo de clima que tem ali, tá? E também o uso do solo nos domínios temperados na América se diversifica entre várias formas de agricultura e pecuária, né? No caso, as pessoas que vivem em climas temperados têm aí a vantagem de poderem cultivar vários tipos de plantas e animais, e também a silvicultura, né? Que é um tipo de trabalho através da utilização de madeira, tá? Os domínios tropicais, né? Que vai do México ao Paraguai e grande parte da América Latina, são climas quentes e úmidos, porque elas estão ali dentro do trópico. Lembra que as áreas dentro do trópico, entre o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio, ali perto da linha do Equador, são as áreas mais quentes do planeta? Pois é, então essas áreas nós temos climas quentes e úmidos, e desenvolvem nesses lugares florestas e savanas, com a Amazônia, florestas com alta biodiversidade, como a floresta do Congo, na África também, tá? Vários recursos naturais se fazem presentes nesses lugares, porque a sua formação histórica, a sua formação geológica e natural propiciaram com que vários tipos de recursos naturais surgissem nessas áreas, como petróleo, gás natural e minérios, tá? Inclusive, esses recursos eles se encontram altamente ameaçados de extinção, de tanto que o ser humano já está explorando e utilizando esses lugares para extrair seus recursos, tá? O desmatamento e a poluição causados por práticas insustentáveis também, né, acabam ameaçando esses tipos de biomas. A gente sabe muito bem isso porque a gente vive na Amazônia, e a Amazônia ela passa por esse tipo de prática insustentável, né? Quando as pessoas chegam sem pensar no futuro, sem pensar no desenvolvimento sustentável, abrem estradas no meio da floresta, abrem represas, usinas hidrelétricas que são muito prejudiciais para o meio ambiente, mas que trazem um retorno para a economia, que traz um retorno prático para a sociedade, que é muito, muito grande, que no caso é a energia elétrica. Ninguém viveria sem energia elétrica no planeta, mas a usina hidrelétrica, apesar de ser considerada uma fonte limpa, no processo de construção da usina, ela acaba fazendo com que aconteçam vários tipos de problemas ambientais, socioambientais, porque afetam comunidades indígenas, comunidades tradicionais, quilombolas, né? Eles inundam as áreas que essas pessoas vivem há milhares de anos, né? Sempre viveram ali. Eles inundam aquela área, remanejam essas pessoas para morarem nas cidades, sendo que essas pessoas acabam perdendo todas as suas culturas, seus saberes ancestrais e tudo mais. Então é uma perda cultural muito grande, né? O clima equatorial da linha do Equador, eles têm temperaturas elevadas, porque lembra que a zona mais quente do planeta é a zona da linha do Equador, né? Exatamente, é onde o sol bate com mais intensidade, tá? Uma pequena amplitude térmica, ou seja, ao longo do ano a nossa temperatura não varia muito. Por exemplo, nós temos um clima equatorial, né? E ao longo do ano a nossa temperatura ela não varia muito. É sempre entre 25, 23 a 30, 30 e poucos graus, né? Num local que a amplitude térmica ela é alta, é porque no verão a temperatura é 40, no inverno é menos 3. E isso é uma grande amplitude térmica, né? Diferente do que a gente tem aqui. E também no clima equatorial, nos lugares que tem muitos rios, muita água disponível, a gente tem aí um grande volume pluviométrico, um grande volume de chuva, né? É muito quente e tem muita água, é o fator perfeito para que nós tenhamos muita chuva. Lembrando, quanto mais calor tem no local que tem muita água, o sol vai lá, evapora essa água sobe para a atmosfera, vira nuvem, e essa nuvem ela acaba condensando e formando as chuvas, tá? Como no caso aqui da floresta amazônica, que vários pesquisadores internacionais, inclusive, se referem a nossas chuvas, que são muito fortes e carregam uma grande quantidade de água, nossas nuvens, né, de chuva na Amazônia, são chamados de rios voadores, né? Os rios voadores são nada mais são do que
as nuvens altamente carregadas de água, de chuva que nós temos aqui na Amazônia, né? São praticamente rios. A quantidade de água em forma de vapor carregada nas nuvens se equipara, né, à quantidade de água presente em alguns rios da região. Por isso que são chamados de rios voadores. Alguns obstáculos naturais nas florestas tropicais e úmidas, como aqui na Amazônia, é a proliferação de doenças por meio de insetos. Quem aqui não sofre com a questão da dengue, né? Com mosquito, com carapanã, né? Quantas doenças esses mosquitos não podem transmitir pra gente, né? Milhares. É por isso que esse é um dos problemas de se viver num local de floresta tropical, porque há uma proliferação muito grande e descontrolada de insetos, tá? Domínios de aridez. O domínio de aridez, para você entender o que são domínios áridos, a palavra árido significa seco, tá? Então, domínios de aridez na América são as partes de clima mais seco, tá? Praticamente esse tipo de domínio, eles têm uma paisagem um pouco assim, ó, onde predomina as cores marrom, né, essas cores mais ressecadas, não tem muito verde, parece que não tem muita vida, né? E algumas regiões de clima árido, você consegue perceber essas formas de relevo aqui, ó, diferentes, né? Parece que alguém foi lá e esculpiu essas formas de relevo, mas na verdade isso aqui, ó, foi feito por meio da erosão, né? Lembra que a erosão é aquele desgaste natural da rocha que ocorre por meio do vento, o vento que bate aqui nessa rocha todos os dias, o tempo todo, há milhares e milhões de anos, faz com que dia após dia ele vai perdendo alguns poros da sua composição, alguns porozinhos de rocha, né? Então, ao longo de milhares de anos, a gente acaba tendo aí, ó, esse formato aqui, né? Que o vento, a chuva, os animais, as plantas acabam esculpindo, modelando as rochas, né? O vento que bate todo dia, a água da chuva que cai aqui e leva um pouquinho da rocha todo dia, o animal que chega e faz o ninho, uma planta que cresce e a sua raiz vai rachando, formando rachaduras na rocha. Então, essas formas de relevo, muito bonitas por sinal, né? Elas são esculpidas pelos agentes naturais da erosão, tá? Ó, na América do Sul encontra-se o gélido deserto da Patagônia, no sul da Argentina, um deserto gelado, né? Tem também o deserto do Atacama, no Chile e no sul do Peru. E eles são formados, e na verdade a pouca umidade que se forma na sua atmosfera decorre da corrente de Humboldt. Por quê? Porque essa corrente de Humboldt são forças naturais, são ventos, né, frios, que acabam levando a umidade de algumas regiões. Então, essas regiões, elas podem até ter nuvens no céu, ó, com água, mas a corrente de Humboldt, que é muito fria, ela acaba fazendo com que essa umidade ela se solidifique, ou então que ela perda água para a atmosfera. Então, é uma região que vai continuar sempre muito seca por conta da interferência da corrente de Humboldt, que é uma corrente de ar frio, né? Meio que entra em choque o ar frio com o ar quente, acaba que o ar frio, como ele é mais denso, ele acaba expulsando o ar quente, né? Então acaba continuando muito seca essas regiões. Deixa eu ver aqui. Ó, a Cordilheira dos Andes, ela funciona como uma barreira natural que impede que as massas de ar úmidas vindas do Atlântico e da Amazônia passem para o outro lado. Como a montanha ela é muito alta, ela impede com que a massa de ar úmida, que ela é pesada, a massa de ar é uma nuvem. Quando essa nuvem está muito pesada, cheia de água da chuva, ela não tem força para subir a montanha, um relevo, né? Então ela acaba condensando ali mesmo, ela chove ali. E o único vento que consegue subir e passar da montanha é um vento seco, sem água. Por isso que essas regiões depois dos Andes são uma região muito seca, porque as águas úmidas vindas do Atlântico e da Amazônia não conseguem atravessar as montanhas e chegar do outro lado, tá? Deixa eu ver se não tem alguma coisa. Bem, gente, a nossa aula vai ficar por aqui. Você já tem bastante coisa para estudar, muitos conceitos novos, muitas coisas interessantes para a gente ver. Tem muita coisa na internet também sobre isso. Cada região dessa que a gente viu tem um documentário inteiro sobre elas. E são coisas muito interessantes da gente descobrir, a gente poder entender cada vez melhor como que o nosso planeta funciona, né? Porque querendo ou não, gente, é um padrão. Se você aprender a identificar tipos de clima,
devido à localização do país no planeta, você vai saber que tipo de vegetação tem naquela região, né? Então vai ficar cada vez mais fácil você entender as coisas pro resto das suas vidas. Ó, qualquer dúvida, deixa nos comentários ou no meu Instagram, @tialu_gel. Fiquem bem, se cuidem. Até a próxima.